Testando. Olá, pessoal. Prazer, Tiago Castro, da Civortex. Estou aqui assistindo as palestras, sobrou pouca coisa para mim falar. E imagino que já está todo mundo bem atrasado com os compromissos, né? Porque o trabalho não para a gente ver uma palestra. Vou gastar aqui mais ou menos 20 minutos e vou tentar fazer valer bastante o tempo de vocês, para agradecer a presença de vocês aqui, que tempo para mim é o ativo mais valioso que existe, não é dinheiro. E aqui, para começar, eu vou trazer uma coisa que é um exercício que eu fiz, baseado em Marcos, que eu estou resumindo aqui os últimos 86 anos que a gente viveu na parte do atendimento. Porque uma reflexão interessante para a gente pensar é, assim, muitas vezes eu acordo durante o meu dia e me sinto perdido. Cara, para onde que eu vou? O que está acontecendo? Parece que está incompleto, parece que amanhã não vai ter emprego, parece que a IA vai tomar tudo, parece que a minha solução não é adequada. E se você não rastrear de onde a gente veio, a gente fica perdido. E isso vale tanto para a vida da gente, quanto para os negócios, para tudo que você trabalha. Então, aqui eu vou trazer uma visão para vocês entenderem tudo o que aconteceu nos últimos 86 anos. Tá? Então, quando a gente pega aqui, quem aqui... Não, eu não vou entregar a idade, não. As pessoas não gostam de falar de idade, né? Tá? Não, eu ia falar aqui, quem nasceu em 1960, mas eu não vou fazer essa pergunta, não. Tá? Porque senão eu vou ficar só eu que vou levantar a mão toda hora, e etc. Mas o que é uma coisa interessante quando a gente traz? O conceito de atendimento, né, a gente pode pegar que o rastreio dele começa ali em 1960. Tá? E uma coisa interessante, de 1960 até o ano de 2000, a coisa foi relativamente tranquila. Quando a gente pega aqui, era a era analógica do atendimento, onde você vivia basicamente com 4 tipos de canais de atendimento. Você tinha telefone fixo. Quem aqui ainda tem telefone fixo em casa? Já foi embora, né? Passou 40 anos como o principal canal de atendimento. Né? Fax, acho que tem gente aqui que não sabe nem o que é fax. Correio era canal de atendimento também. E a loja, o escritório da pessoa. Era um período do atendimento analógico, onde as pessoas iam muito mais na loja do que o negócio ia até as pessoas. Então, foram 40 anos relativamente tranquilos, focados em fazer um processo muito eficiente, sem muito dinamismo. E o que suportava isso enquanto tecnologia era plataforma de atendimento, centrais de atendimento, você tinha máquina de fax e os arquivos físicos. Tá? Então, foram 40 anos de paz. A gente não está nisso. Aí a gente pega uma virada aqui dos anos 2000, o que aconteceu quando a gente vira os anos 2000? Começa realmente, e aqui a gente está falando de marcos de popularização, não de ações individuais, porque se a gente puxar coisas individuais, você tem rastros em períodos diferentes. Começa realmente a digitalização, porque chega o e-mail, ele passa a ser um canal oficial de relacionamento, você tem o celular. Aqui, o que acontece? Começa a acontecer uma transição de comunicação mais dinâmica, por quê? Você não precisa mais estar na sua casa para atender um telefone fixo. Qualquer pessoa, em qualquer local, vai te achar, vai te ligar. Então, começa a conectividade. E aqui a coisa já começa, né? Você vai para 5 canais ativos, mas aqui ainda tem uma relativa tranquilidade de tecnologia. E depois vocês vão observando, a complexidade vai só aumentando aqui. Ó. Quando a gente volta no anterior, complexidade baixa. A gente avança, a coisa começa a complicar. Mas ainda está tranquilo porque a gente tem 2 tecnologias, que é as plataformas de atendimento, e nasce o conceito de CRM básico aqui. Tá? A gente avança mais um pouquinho, a gente chega num próximo período aqui de 5 anos, olha só uma coisa interessante que a gente começa a ver. 40 anos quase estático. Né? 4 canais, 3 tecnologias. Aqui agora, a cada bloco de 5 anos, a coisa já vai se transformando. Então, aqui agora, a complexidade aumentou, porque não diminuiu muita coisa. Você tem 7 canais ativos nesse período, e o período de 2005 a 2009 é a explosão de canais, forma das pessoas se comunicarem, de todo tipo.
E ali a gente coloca as principais, porque o número é muito maior do que aquilo ali. A gente coloca aquilo que é popular mundialmente quando a gente fala de canais. E aí a gente já entra, chat online passa a fazer parte da vida, SMS aqui ainda funcionava como canal de comunicação, e você tem os portais de autoatendimento. Você entra no portal, faz uma solicitação, abre um ticket, acompanha lá, etc. Aí a gente avança aqui para o próximo período, de 2010 a 2015. Aqui começa a acontecer o que a gente chama de ponto de inflexão. A gente já tem canais de comunicação, formas de conversar bem estabelecidos. A gente saiu de 7 para 9 canais de atendimento, onde acontece um novo canal de atendimento que é o terror das empresas, de redes sociais, porque você atende exposto ao mundo. Você não atende mais no privado. Aqui tem uma característica extremamente desafiadora. Começa a era de aplicativo de smartphone, de banco, da minha seguradora e tudo mais, para você se relacionar também. E entra uma coisa aqui que começa a virada de chave no ponto de inflexão para virar de tecnologia. Você começa com os bots iniciais, autoatendimentos começa a acontecer nesse período, e entra um cara aqui derivado lá do CRM, que é a análise de dados. Agora, atender não é o suficiente. Você precisa de enxergar quem você está atendendo e ter dados deles. Não é só conversar mais. Então, aqui a coisa começa a ficar mais complexa. A nossa vida aumenta bastante a complexidade aqui. A gente tem 9 canais e 4 tecnologias. O que acontece no próximo período, né, que a gente vem aqui? Aqui agora de 2016 a 2019, a coisa realmente tomou uma proporção diferente para a tecnologia. A gente basicamente teve um novo canal ativo ali, que é o WhatsApp. O WhatsApp é nesse período que ele tem a ascensão e populariza para atendimento. Mas você começa aqui nesse período já a ter o conceito de omnicanalidade. Esse é um conceito que tem que estar na ponta com todo mundo. O que é o conceito de omnicanalidade? Quer dizer que se eu converso com você via WhatsApp, via e-mail, via telefone, eu te ligo, qualquer canal que eu converse com você, você me enxerga em todos de uma única forma. Aqui você está tirando o atrito de canais. Porque antes a pessoa ligava para receber um atendimento por telefone, falava numa central, que era totalmente segmentado, depois ela mandava entrava no WhatsApp, era uma outra área que não sabia o que tinha acontecido. Isso é multicanal. Aqui agora já não é mais aceitável, você trabalha com omnichannel. Só que ele vem com automação inteligente, porque começa a era da eficiência de que você tem que fazer isso também de forma inteligente, né? Hoje a gente fala que é quase inaceitável, e foi nessa época que começou essa questão de, olha, eu tenho que falar com uma pessoa para pedir uma segunda via? Isso é inaceitável. Cara, eu quero isso como autosserviço. Seja eu ligando, eu quero que via telefone eles me mandem o código de barra via SMS. Se eu mandar um e-mail, eu quero que volta. Se eu falo no WhatsApp, eu quero que gera na hora. Não quero falar com um ser humano para isso. Na verdade, a gente quer falar com o ser humano hoje no atendimento só quando nada mais funcionou, porque o ideal é que seja conveniente o serviço. Mas entra uma série de coisas aqui que a coisa fica complicada. A gente entra com a IA integrada, aqui não está dando para ler muito, não ficou pequeno, mas é a IA integrada, a automação do atendimento, low code e no code, isso é uma coisa interessante de guardar. E aqui acho que nem eu vou dar conta de ler, hein? Assistentes virtuais. Aqui a gente começa com a era de Cortana, Alexa, aqueles assistentes que apoiam a gente no dia a dia. E isso aqui já começa nesse período, a gente tem uma complexidade alta, 10 canais de atendimento, que não sumiu nada ali, é complexo, e 8 tecnologias diferentes para você operar. Quando a gente vem para o período que a gente está vivendo agora, a coisa inverte, né? O que acontece? Agora você continua, não nasceu nenhum canal significativo de comunicação, mas você tem 12 tecnologias. O número de tecnologias para operar atendimento e relacionamento é exponencialmente maior. E aí você entra o quê? Com as LLMs, ChatGPT, Gemini, Grok, e vai embora com esse tipo de coisa. Nasce todo dia uma, é até assustador. Você entra com a IA agêntica, que é o agente autônomo que todo mundo está falando,
E isso é muito importante a gente entender o conceito lá atrás. O que era IA integrada e IA agêntica? A IA integrada, ela conecta no processo de atendimento para facilitar a conversa. Então, ela dá fluidez no processo, ela participa do processo. E a agêntica é o inverso. Ela faz o processo de ponta a ponta. Então, ela entra no sistema, consulta, toma decisão e faz. Ela não é mais parte do processo, ela é o processo. Isso é IA agêntica. Você entra com análise preditiva dominando o mercado, e a análise preditiva é o que todo mundo mais gosta aqui. Aqui acho que todo mundo usa YouTube, todo mundo usa Netflix, todo mundo usa Disney, usa alguma coisa desse tipo. E usa Instagram, e o que é mais gostoso? É a análise preditiva dessas ferramentas. Você não tem que procurar o que você quer assistir. Todo dia, a hora que você entra, está ali o que você quer ver. Isso é análise preditiva. Eu te conheço, eu sei o que você consome, já está aqui para ver, você não precisa colocar a busca. Então, nessa era, o atendimento e relacionamento está orientado à análise preditiva também. A pessoa está entrando em contato, ela está com a internet dela cortada. Não precisa ser, cara, preditivo. O cara está sem internet, está ligando para mim, eu conheço o número dele. Já posso perguntar, você quer reativar em confiança porque não foi feito pagamento seu? Cara, o cara, pô, é isso mesmo que eu quero, e segue o jogo. Ah, eu esqueci do pagamento. Cara, o preditivo falou assim, ó, está atrasado, ele quer um segundo boleto, quer que eu envio? Então, isso é análise preditiva de comodismo. E soluções combinadas, que vai passar a ser um pouco explorado mais à frente isso aqui, mas é um conceito que vale, que é você combinar tecnologias diferentes para resolver problemas. E aí aqui vai embora, que você pode entrar em blockchain, pode entrar em várias coisas que o pessoal está falando. Mas a reflexão que vem aqui é que a coisa está só empilhando. Então, a gente tem, neste momento, 10 canais principais, 12 tipos de tecnologias complexas, a complexidade de atendimento está nisso. E aí aqui eu trago só uma visão consolidada de onde a gente está. Então, a gente saiu do básico de voz por 40 anos, começou a digitalização durante 5 anos, expandiu o multicanal por mais 5 anos, depois a gente criou um conceito que ele é atual ainda e muito utilizado, apesar de poucas empresas entenderem o que é Omnichannel na verdade, 2016. Inclusive, muita empresa vende Omnichannel e é multicanal, não é Omnichannel. Tá? Se a plataforma não tem o cliente dentro dela, ela não é Omnichannel. Vocês têm que ter isso. Fala, cara, o que é Omnichannel? É eu enxergar o cliente. Ah, eu estou te vendendo uma plataforma Omnichannel, mas você tem que ter o seu CRM aí. Uai, mas então você não é Omnichannel. Você permite eu conectar com o meu CRM para ser Omnichannel. Tá? Então, eu tenho Omnichannel, mas eu não tenho voz aqui, não tem ligação. Então você não é Omnichannel. A hora que ligar, não vou enxergar. E ligação tem uma característica interessante que a gente estava falando. Ninguém mais quer falar por telefone, só quando tudo deu errado. Quando tudo deu errado, eu preciso descarregar em alguém. E vai ser o coitado do ser humano, do agente. E aí, ou seja, ligação é o menor volume e exponencialmente o mais crítico. Então, não considere, se você tem um negócio de sucesso, não ter esse canal. Tá? E agora a gente entra na era que o pessoal falou muito, né, da IA mais personalização ou hiperpersonalização. E aí eu queria só trazer isso tudo, porque aí muita coisa foi dita no painel anterior, eu não vou ser muito redundante aqui não, que é onde a gente sofre no atendimento. E atendimento eu gosto muito de colocar, eu não coloquei aqui, mas atendimento é relacionamento ou relacionamento é atendimento? Eu digo que atendimento faz parte do relacionamento. E a gente tem que ter isso muito comum, que qual que é a diferença entre atendimento e relacionamento? Atendimento é um processo frio, sem conhecimento de causa, que resolve uma coisa. Atendimento com relacionamento. Você liga no banco, o banco, o que você quer? Tal. Eu quero financiar isso. Mas tal. O que você tem para garantir isso? Você ligou para o banco para pedir um financiamento. A pessoa que te conhece te atendeu. Falou assim, ô Tiago, tudo bem? Depois do seu carro lá, que agora você quer fazer um outro financiamento para viagem? Tal. Cara, isso é relacionamento. Eu te conheço, eu sei a sua história. Então, o atendimento hoje é com relacionamento. Apesar de pouca gente fazer, mas quem faz tem muito sucesso. Aí aqui a gente traz dores do atendimento que é muito reflexo de tudo aquilo que a gente acumulou por mais de 80 anos. Comunicação fragmentada com o cliente,
Cara, é churn, é NPS ruim, você não sabe o que está acontecendo, você é incompleto. Você tem problema de falta de transparência também, que é um problema, porque o custo do atendimento ele é elevado hoje. Porque você tem que pagar o WhatsApp, você tem que pagar a telefonia, você tem que pagar SMS, você tem que pagar um módulo de IA, você tem que pagar um monte de coisa. E hoje, quando você compra isso nas empresas, isso é... Cara, o que você está pagando nessa fatura? Alguém te pergunta, você até coça a cabeça, não sei. Então, hoje você tem um outro problema de falta de transparência no que você está pagando. Você não sabe nem com o que está correlacionado e onde gastou aquilo lá. Você tem empresas que estão te vendendo soluções com suporte lento e desconectado. Nossa, eu comprei a melhor aqui, né? Uma empresa americana, uma das maiores, comprei. A hora que você precisa resolver um problema no seu negócio, você abre um chamado e reza para eles te atenderem. Porque, cara, é no tempo deles, no jeito deles, e eles costumam voltar uma resposta. Não, aqui não tem problema não, a plataforma está funcionando. Então, eles não entram dentro do seu negócio para te contar qual é o problema de negócio. Você está por sua conta em risco. E aí, se você tem um suporte lento da plataforma para resolver um problema que você não sabe se é técnico ou de negócio, você vai repassar essa lentidão e ineficiência para o seu cliente que está esperando. Outra coisa, falta de visibilidade das dores reais. O que mais... Você tem que chegar numa plataforma no channel e perguntar qual é a maior reclamação na minha central de atendimento. Gente, todo gestor de CS quer responder isso, mas é uma dor responder isso. Porque, cara, é no WhatsApp, é na telefonia, é no e-mail, o que está correlacionado? Então, você não sabe exatamente o que está acontecendo. Você trabalha mais ou menos num rumo, torcendo para errar pouco, porque você sabe que vai errar. Então, são dores que você tem. E plataformas inflexíveis e pesadas. Aí você vai lá e compra uma plataforma, ela é inflexível. Por quê? Quem aqui que trabalha com processo de atendimento acha que se você fizer um processo de atendimento hoje e relacionamento, ele vai servir daqui a um ano, sem mexer? Todo mundo sabe que não, é dinâmico. Chegou uma tecnologia nova, mexi no processo, mexi no onboard, mexi naquilo. E aí você foi e colocou dentro de uma plataforma que é engessada. E o que você queria? Eu queria um negócio que eu arrastasse uma caixinha e pegasse o novo processo e a coisa fluísse. Isso é flexível. Quando ela não oferece isso, não, tem que fazer uma cotação, tem que fazer escopo, tem que fazer não sei o quê, tem que mandar para aprovar, tem que alocar o projeto. Daqui 4 meses, com custo muito alto, você tem. Isso é inflexível e pesado. O mundo não roda mais assim. Então, são dores que a gente vive no atendimento que reflete em problemas. Tá? E isso é um cenário que eu vivi nos últimos 20 anos. Tá? Trabalho com atendimento desde 2006, participei da fundação da Callink também, uma empresa daqui. E a Callink foi a minha escola. E aí eu até gosto de falar do nome Civortex. Civortex tem 2 razões de ter esse nome. C, de Callink, que é a empresa que eu fundei também, que a Civortex saiu lá de dentro, que traz 20 anos de bagagem de Callink que está aqui dentro. E a Callink é um grande cliente nosso ainda também, a parceria é grande. E o C, para mim, que foi dito aqui para mim, que é customer, cliente. Essa plataforma ela tem um conceito para mim que é, olha, se o cliente não estiver no centro aqui, nada mais funciona. Tá? Então, o Civortex é para isso. E aí, o que eu vou mostrar aqui agora, guardem para vocês, independente se vocês vão pensar em Civortex ou qualquer outra coisa. Isso é um desenho de o que uma plataforma tem que ter para suportar atendimento e relacionamento na linha do tempo. Ela tem que ter um conceito principal que a gente chama de orquestração e flexibilidade. Por quê? O que é uma orquestra? Vários instrumentos com diferenciais, formas diferentes de serem tocados, e que um maestro tem com facilidade posicionar as pessoas de forma diferente. Então, se você tem uma plataforma que não tem orquestração e flexibilidade, além de ter isso aqui tudo, ela não te entrega. E aí no mercado existe um conceito que o pessoal traz que a gente chama de plataforma Customer Engage Center, ou seja, é um centro de engajamento do cliente. Se você não engaja o cliente nos seus processos de relacionamento e atendimento, não vai funcionar. Atendimento vendas, saque, recuperação, back-office e serviços N.
E para fazer isso, a gente precisa ter o quê? Uma camada, e aí essa é a visão de Lego, porque ela tem que ter flexibilidade de plugar ou não coisas e capacidade de orquestrar tudo isso. Atendimento. A gente tem atendimento humano. Nenhum processo de autoatendimento é 100%. E se ele for 100%, o próprio ser humano não é. O que você está falando, Tiago? Olha, por mais que uma segunda via de faturamento é automática, a minha mãe não vai conseguir fazer, ela não está adaptada à tecnologia, ela vai precisar de um suporte do ser humano. Então, você sempre vai ter ser humano, porque de um lado o processo não é 100%, e se ele for, você vai ter limitações de seres humanos do outro lado. O que você tem que fazer? Potencializar o ser humano. Isso é uma obrigação da gente. Usar ele de forma inteligente quando necessário. Porque toda vez que você usa hoje um ser humano desnecessário, é caro, ineficiente e não escala. Você vai ter que orquestrar processos de autoatendimento. Então, você vai estar sempre alternando entre autoatendimento e atendimento humano. E autoatendimento é IA, é bot, é portal de autosserviço. Se você, é aplicativo resolvendo problema. Se você não está enxergando isso e não está podendo rotear à vontade entre eles, você não vai funcionar. Isso aqui é básico. Canais nativamente omnichannel. Então, se você não tem ali WhatsApp, voz, telefonia, ligação convencional de celular, se você não tem e-mail, se você não tem SMS, se você não tem o mobile para conversar ali, você não é nativamente omnichannel. Você se torna através de integrações, mas você não é. Então, procure isso na plataforma. Analytics. Toda plataforma, na hora que você vê uma apresentação, o Analytics é sensacional. Na primeira semana é fenomenal. No primeiro mês parece que está faltando alguma coisa. No segundo mês você precisa criar a sua visão. A verdade é que Analytics ele é o reflexo da inteligência do seu negócio. Então, se você tem uma plataforma que você não pode compor visão nova, por mais que é legal tudo que você orquestra, você não consegue colher o resultado. Então, ela tem que ser modular na parte de Analytics para você construir visão. Aquela parte de dores que a gente falou, o que os meus clientes estão reclamando? Qual que é a satisfação? Como é que está o atrito de transição entre canal deles? Ele começa pedindo aonde e ele termina reclamando aonde. Então, você vai ter aqui a parte de insights de qualidade. Aqui a gente já falou de distribuição e roteamento. Que hora que vai para o autoatendimento? Que hora que vai para o humano? Começou aqui. Quem aqui já ficou chateado com aquele bot que ou o IA fala assim, o que você quer? Olha, eu quero a minha segunda fatura. Não entendi, repete o que você falou. Não entendi, repete o que você falou. Estou encerrando o atendimento. Não é assim que funciona. A coisa já era. Então, cara, a pessoa deu um atrito, passa para o humano e depois vai entender o atrito. Você tem que ter essa flexibilidade. Então, a distribuição olha, a hora que der atrito no canal, leva para o humano. Por quê? Você vai medir KPI. Estou tendo atrito demais e derivação para o humano, não está tendo retenção. Vai ver o seu processo, mas você não está perdendo o relacionamento com o cliente. E aí você tem um conceito que eu falei lá atrás, de no-code e low-code, que é você com um time de negócio avançado, com boa lógica, quem sabe fazer coisas avançadas em Excel, consegue, através de um Workflow Studio, que é uma ferramenta visual de fluxo, arrastar caixinhas e fazer desenho de jornadas. Então, você vai sempre fazer o fluxo do seu atendimento do jeito que você precisar, na linha do tempo. Flexibilidade, não é inflexível. Orquestração de APIs. Apesar desse nome ser técnico aqui, o que isso quer dizer, orquestração de APIs? É a capacidade, dentro de cada processo de interação, você conectar em sistemas externos. Olha, eu preciso conectar no meu sistema de saúde, se eu sou da área de saúde, para ver lá qual que é o exame que o cara fez. Cara, você vai na API do outro sistema, consulta, traz a informação e faz o processo fluir. Eu tenho aqui um sistema de internet que eu preciso ver se a linha que ele comprou está ativa no sistema especialista de telecom. Você vai lá, consulta e dá prosseguimento no atendimento, analisando a situação dele. E existe um conceito que a gente chama, aqui ele está com o nome de Custom Apps, ou de aplicativos customizados, que é também, a gente tem alguns cases de clientes, eu vou trazer um aqui que eu posso divulgar, que é, a gente tem uma gestora de saúde, a maior de São Paulo,
E aí ela precisou fazer uma hiperpersonalização de um aplicativo que cria uma tela durante os processos de atendimento de tudo que é a vida do paciente, quais procedimentos estão em aprovação, quais foram aprovados, como é que está o plano, quem são os dependentes. Então ele quis criar para criar uma jornada no processo de atendimento humano sem fricção, e ele veio cá, ao invés de fazer uma coisa fora Alt Tab, simplesmente através da nova era de geração de aplicativos por IA, com pouca assistência, ele criou um aplicativo, conectou dentro da plataforma aquele bloquinho de Lego e segue o fluxo de forma amigável e ágil. Tá? E aí essa parte de baixo aqui, né, é uma outra coisa também extremamente importante, que as pessoas não se atentam. Olha, se você rodar o processo do seu negócio sem segurança, sem alta disponibilidade, sem performance, sem integridade, você vai ficar no meio do caminho, porque apesar de ser legal, não suporta o seu negócio, nem é seguro. Tá? Então aqui, pessoal, eu só queria contar um pouco para vocês sobre os 80 anos, a nossa vida complicou e exponencialmente cada vez mais evolui o número de tecnologias que a gente tem que utilizar. E se você for lá, nossa, vi uma solução legal de IA que vai resolver o meu problema. Você vai colocar ela na sua empresa, primeira semana, legal. Primeiro mês, ganhei um prêmio pelo que eu fiz. Daqui 3 meses eu não tenho controle disso, não sei o que está acontecendo. Então, qual que é o correto? Você precisa de ter a plataforma que você orquestra. Fiz um processo de IA separado. Você conecta ele no seu fluxo. Por quê? A hora que ela não resolver, você deriva pelo ser humano. Então, tudo que você coloca na sua empresa está conectado com um barramento, com uma orquestração, que você nunca perde o controle e pode ir trocando e construindo peças conforme você precisar. Tá? Então, assim, pessoal, queria só dar um resumo da história, gerar esse valor aqui do que a gente tem experiência aí de 20 anos, resumindo nos últimos 80, e devolvo a palavra para o Luara aqui. Obrigado pela atenção de vocês.